Obrigado. Antes de mais nada, deixa eu ver se eu consigo ver. Maravilha. Olha, meu nome é Yaron. Antes de mais nada, antes de qualquer coisa, eu quero agradecer. Eu achei esse evento espetacular, espetacular. Foi um cliente meu que me indicou e eu achei simplesmente incrível, incrível, incrível. Tive a oportunidade de conhecer várias pessoas, vários profissionais, construtores incríveis, e eu acho muito bom e está mesmo de parabéns a toda a direção, a toda a equipe, e que possa ser repetido no ano que vem. Bom, eu estou aqui não para falar de mim, meu nome é Yaron, mas eu não estou aqui para falar de mim, eu estou aqui para prestar um agradecimento e uma homenagem a um homem que se chama Antônio Maurício Barros. Antônio Maurício Barros é o luthier Barros, o construtor dessa guitarra aqui. Eu vou falar rapidamente um pouquinho da história do Barros e depois vocês vão entender o porquê. O Barros, ele, quando esteve no serviço militar, o sonho dele era trabalhar com automóveis. E quase deu certo, porque durante o serviço militar ele foi mecânico dentro do exército, e logo depois do período, do fim do período obrigatório, ele começou a trabalhar com funilaria. Eu acredito que em Portugal também seja o mesmo nome, desamassar automóveis, corrigir lataria, essas coisas, e foi o que ele fez por 30 anos. Então o Maurício fez isso até os 50 anos de idade, quando ele se reformou. Logo assim que ele se reformou, o pai dele morreu, o pai dele era marceneiro, e deixou para o Maurício, o Barros, um serrote velho, um formão enferrujado, que não cortava mais nada, e uma caixa de ferramentas de metal, daquelas bem velhas, com um martelo também. Então o pai já não tinha mais nada, o pai do Barros não tinha nada, já tinha parado de trabalhar. E quando o Barros se deparou com essa situação, já reformado, foi então que com esse insight do pai dele, marceneiro, já falecido, ele resolveu que seguiria pela marcenaria. Mas o Barros, ele não quis ser um construtor de móveis ou de portas ou janelas, umas coisas assim. Não desmerecemos o marceneiro de jeito nenhum, não é isso que eu quero dizer. Eu queria dizer que o Barros, ele já tinha alguma coisa dentro dele que iria encaminhá-lo para a marcenaria fina. Mas ele também não queria trabalhar com presentes ou lembranças ou qualquer outra coisa dessas. O Barros já era um apaixonado pela música brasileira, pelo choro, pelo samba, pela bossa nova. E foi então que ele decidiu que ele ia tentar construir instrumentos musicais, construir o violão, como chamamos popularmente no Brasil. Só que não era tão simples assim, né? Construir um instrumento musical não é nada fácil. E foi o que aconteceu, e que Barros começou isso no ano de 1994, aproximadamente, 94, 95. E de 94, 95 até o ano de 1998 ele só construiu guitarras ruins, só violões ruins. Nenhum era bom, segundo ele. Eu ainda não conhecia, em 94 tinha 4 anos de idade. A única coisa que eu lembro de 94 o Brasil foi tetracampeão, mais nada. E aí Antônio Maurício Barros começou a construir essas guitarras e não deu certo. Até que no ano de 1998 ou 1998, no carnaval de 98, ele conseguiu entrar em contato através de um amigo com um tipo muito famoso no Rio de Janeiro que se chama João Nunes. João Nunes foi um grande construtor, teve lojas pelo mundo, na Europa, teve lojas em Nova York também, teve loja no Rio de Janeiro, todas caíram, mas ele teve. Então ele tinha guitarras lá que eram de construtores de vários locais do mundo, apenas guitarras feitas à mão nessas lojas. E o Barros foi para o Rio, no meio do carnaval, imagina, Rio de Janeiro, no meio do carnaval, atrás das informações. Foi quando o João Nunes disse o grande segredo para o Barros, onde o Barros estava errando. E era o tampo, escolha de madeira e tampo. O Barros errava na especificação da espessura do tampo e algumas posições dos leques da alma e das travessas. Pronto. O que aconteceu? Apenas com essas dicas, porque o Barros ficou lá por 1 hora e pouco,
ele começou a construir boas guitarras de concerto mesmo. E essa daqui é uma guitarra Barros, ano 1999. Depois eu vou tocar um pouquinho para fazer uma comparação junto com essa outra guitarra. E foi quando, já em Volta Redonda, desculpa, eu não disse o nome da cidade, a cidade de Volta Redonda, no estado do Rio de Janeiro, no interior do estado do Rio de Janeiro, foi o meu primeiro contato com o Barros. Então, quando eu entrei na faculdade de música, no ano de 2010, eu comecei a escrever um artigo para a faculdade sobre a construção da guitarra clássica. E o meu objeto de estudo foi exatamente um instrumento construído pelo luthier Antônio Barros. Por isso que eu sei algumas coisas dele. Depois, o que aconteceu, essa guitarra, quando eu comprei no ano de 2015 ou 2016, não me lembro bem, ela tinha o braço muito empenado, muito torto. E eu procurei o luthier Barros, já tínhamos uma amizade nessa época, e ele me cobrou R$800 para tocar o braço da guitarra, que era muito dinheiro para mim. Mas eu não pedi desconto, eu pedi uma coisa para o Barros, foi o seguinte, eu pedi que ele me ensinasse a trocar o braço da guitarra. E o Barros tem uma coisa muito incrível, que ele nunca negou informação para nenhum tipo de pessoa. Ninguém, tudo que se perguntasse ao Barros, ele respondia com o maior prazer, com o maior carinho, com a maior atenção. Então, com a guitarra clássica, nessa época eu já havia construído a minha guitarra elétrica, mas para a guitarra clássica eu troquei esse braço sob a orientação, os olhos e as mãos do luthier Antônio Barros. Então essa guitarra aqui foi o meu primeiro trabalho como luthier de guitarra clássica junto com ele. Logo depois, um ano depois talvez, o Barros já falava em parar, em se aposentar, que estava cansado, já não estava enxergando tão bem. Ele me convidou, resumindo a história, a trabalhar junto com ele. Então, um ano, isso para mim foi a coisa mais incrível que pôde acontecer na minha vida, de um profissional que eu tanto admirava, tanto tinha paixão pelo trabalho dele, ter sido convidado a juntar forças com ele. Eu entendia bem de eletrônicas, de ajustes de guitarras sólidas, e era o que ele precisava, às vezes, uma orientação em alguma parte eletrônica de algum instrumento, e tudo que eu queria era aprender a construir uma guitarra clássica. E foi o que aconteceu que no ano de 2017, eu me lembro até hoje, estávamos já em viagem, era mais ou menos 1º de janeiro, estávamos eu, minha esposa e alguns amigos em Arraial do Cabo, quando o Barros me deu essa notícia de que era para ir lá trabalhar junto com ele. Eu jamais vou esquecer, foi um dia muito importante para mim, para a minha carreira, quando eu comecei a trabalhar com o luthier Barros. E o que aconteceu? Aconteceu que eu pude trabalhar com o mestre Barros e construir várias guitarras junto com ele. Então eu aprendi a serrar braços, a cortar, a colar, a fazer as laterais, os frisos, a moldar, a lixar, a fazer tudo o que se faz. Porém, eram 3 ou 4 guitarras feitas ao mesmo tempo, além de cavaquinhos, violas caipiras, bandolins e, no caso das guitarras, de 6, 7, 8 cordas. O Barros tem uma característica que eu vi em raros construtores. O Barros fazia excelentes cavaquinhos brasileiros, excelentes bandolins, excelentes guitarras clássicas de 6, 7, 8 cordas, excelentes violas caipiras. Isso é incrível, a capacidade que ele tinha de construir instrumentos tão diferentes, com destinos tão diferentes dentro da música, e todos com extrema qualidade. E foi então que essa guitarra eu pedi para ele, era uma encomenda de um cliente, essa é a grande surpresa, para que eu construísse essa guitarra do início ao fim, sem que eu fizesse uma parte e ele fizesse outra. Então essa guitarra aqui foi feita no ano de 2018, porque eu já me preparava para vir para Portugal no ano de 2019. Então eu tive o ano de 2018 construindo essa guitarra. Essa foi a primeira guitarra que eu fiz toda sozinho, e não em tantas partes como outras tantas guitarras que eu tive a oportunidade de trabalhar. E a parte interessante é que essa guitarra era uma encomenda de um cliente. Então eu tive muita afeição por ela, me apaixonei pela guitarra, fiquei com ela. Comprei, na verdade, R$4.500 do luthier Barros.
tive desconto, que na altura esse instrumento era vendido, se eu não me engano, por 8 mil ou por 9 mil reais, então ainda tive um bom desconto. E obrigatoriamente tive de construir uma outra depois para poder ser entregue, enfim, ao cliente. O Barros tem clientes nos Estados Unidos, na Argentina, aqui em Portugal. O mais incrível que vocês possam pensar, uma pessoa passou por mim hoje, enquanto eu tocava essa guitarra, ela reconheceu aqui a mão do instrumento, e ela falou assim, estão copiando o luthier lá do Rio de Janeiro? Eu falei, não, essa aqui é uma guitarra do Antônio Barros mesmo. E então o cliente reconheceu aqui. Em Israel, na Espanha, Inglaterra, o Barros tem instrumento para todo canto do mundo. Um grande construtor, por isso que eu quis hoje homenagear também o meu mestre. E essa guitarra aqui é uma guitarra que tem tampa de cedro canadense, laterais e fundo de jacarandá, braço de cedro brasileiro, a escala também é jacarandá, e essa mão que é muito simpática, muito bonita, um desenho construído pelo querido luthier Barros. Tem tantas outras coisas que eu poderia falar sobre o Barros, foi muito marcante para mim estar com ele, ter aprendido. O sonho dele era passar, talvez um dos sonhos era passar a oficina dele toda para mim. Ele queria vender a casa, vender a oficina, tudo para mim. E esse era o nosso objetivo, tá aqui a minha esposa, não me deixa falar nenhuma mentira. E quando nós tínhamos o dinheiro todo para dar entrada na casa e finalmente ficar junto, um dia eu sentei com meu amigo Barros e eu conversei com ele na sala da casa dele. Eu falei, Barros, o que você faria no meu lugar? Com o dinheiro da casa, você compraria ou você tentaria a vida lá na Europa, em Portugal? E aí o Barros falou comigo, meu filho, não perde seu tempo aqui não, vai embora, vai conquistar seu nome, vai fazer sua carreira na Europa. Então se eu estou aqui também hoje, é porque o Antônio Barros também me incentivou a estar aqui. E tem sido muito bom poder estar aqui, trabalhar e conseguir todas as coisas que eu tenho conseguido, graças a Deus, e toda a orientação que eu tive do meu mestre, e dos amigos, clientes e família também, que tenho conhecido nessa jornada. Bom, eu acho que vocês querem ouvir também um pouquinho da guitarra, né? Saber se a guitarra é mesmo boa ou se só eu que falo demais aqui. Pois bem. Eu vou começar pela outra, que é a mais antiguinha. Bom, faz tempo que eu não toco. Mas eu vou tentar tocar aqui uma bossa nova para vocês. Só um trecho, tá bem? E aí eu tento depois executar a mesma canção com a outra guitarra para perceberem a diferença. Essa guitarra tem o mesmo braço da outra. Também o cedro partido em 3 partes com o jacarandá no meio. Fundo e lateral de imbuia. E o tampo é de pinho alemão. Essa guitarra, depois vocês podem pegar e olhar um pouquinho mais. Ela, por ser muito antiga, ela teve aqui um pequeno... trincou aqui o tampo, que também foi corrigido pelo mestre, e depois uma nova demão de verniz para que ela ficasse bonitinha no lugar. Bem?
Olha, eu esqueci o resto da música. Olha. Deixa eu ajustar. Isso acontece quando a gente fica nervoso. Estão ouvindo? Então, né? Pronto. Pouca gente. Vou tocar uma outra música então. Essa também era muito difícil, faz muita coisa assim. Tem tempo que eu não toco, né? Vou tocar uma mais devagarzinho. Obrigado. Poderia tocar mais algumas, mas eu também não quero tomar muito tempo. Meu principal objetivo aqui foi apresentar a vocês um grande homem que realizou muitas coisas
ajudou muita gente, me ajudou muito, marcou a minha carreira, sem dúvidas. E a última vez que eu estive no Brasil, já havia feito essa promessa antes de vir para cá, de que toda a guitarra clássica que eu construísse continuaria levando o nome do Barros. Então, todo instrumento que eu vá construir vai sempre levar o nome do Barros lá dentro. Ele já não constrói mais, já encerrou a carreira, já se desfez de tudo, já não enxerga bem, mas ouve bem. Eu espero que a gravação do meu amigo ali possa chegar até o Barros, e quero dizer pessoalmente ao Barros que eu agradeço muito por tudo que ele fez por mim. Se hoje eu sou um construtor realizado de um instrumento tão maravilhoso, tão gostoso o som, né? Se puderam ouvir, a execução foi mais ou menos, mas o som é muito bom. Então, assim, eu sou muito feliz por isso. E o Barros, um dos sonhos dele, que já tinha sido realizado, foi de ter uma escola de construtores para crianças carentes e adolescentes carentes. Então, na cidade de Barra Mansa, que era uma cidade vizinha, cidade de Volta Redonda, ele teve lá um projeto, como se diz, de apoio às crianças e adolescentes carentes. Então, ele ainda pôde formar muita gente, muitas pessoas aprenderam muita coisa com o tio Antônio Barros. Eu sei que somos poucos, gostaria de falar mais coisas do Barros, já nem sei há quanto tempo eu estou falando aqui, mas fica aqui o meu carinho. Eu queria pedir a vocês, sei que somos poucos, mas se pudéssemos bater palmas agora, em agradecimento ao tio Antônio Barros, eu também ficaria muito feliz, como eu tenho certeza que ele ficaria feliz. Quem sabe ano que vem ele vem aqui pessoalmente. Quem sabe, né? Muito obrigado a todos vocês, eu agradeço esses momentos. Se quiserem ver a guitarra, pronto, é só chegar.